Louvar. Há uma passagem na Bíblia que nos fala de uma mulher do fluxo de sangue que já há 12 anos sofreu com aquela enfermidade e, não sabendo mais a quem recorrer, ela ouve falar de um homem que fazia milagres, e ali ela usa a sua fé para chegar até Jesus. E não podendo tocar na sua mão, pois naquela época a sua enfermidade a tornava impura, e quem ela tocasse também seria uma pessoa impura. Então ela diz: se eu tocar somente nas suas orlas, eu sararei. Então essa foi a fé daquela mulher naquela noite, naquele lugar, naquele dia. Qual fé você tem trazido para a casa do Senhor? Aleluia. De que forma, que situação você tem entrado por essas portas? Saiba que aquele que vem buscar ao Senhor não sai de mão vazia. A resposta é certa, a cura é certa. Talvez a resposta, muitas das vezes, não é aquela que a gente gostaria de ouvir, mas o Senhor te dá uma resposta. Então, nesta noite, nesse comecinho de noite, saia daqui certo, que é o Senhor, aleluia, quem te cura de todo o mal. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. É o Senhor, aleluia, quem traz a solução. Louvemos ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, só o Senhor, e acalma o meu pensar. É Ele quem faz. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
precisamos mais e mais de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Oremos pelas ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, pelo ofertório, a qual foi lançado aqui no teu altar. Que continue abençoando a cada um, abrindo as portas, prosperando, meu Deus, para que o teu povo traga a excelência para a tua casa, para o tesouro. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa as finanças dos teus filhos, abre as portas daqueles que estão fechados, Senhor, faz a provisão necessária para as nossas vidas. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem nos visita nessa noite, levante uma de suas mãos para a gente conhecer. Quem está nos visitando, levante uma de suas mãos para a gente conhecer. Tem visitante que eu sei, levante sua mão para conhecer. Olha ali, tem uns irmãos ali. Amém. Qual é o nome da irmã? Edna. Ah, você é a esposa de... Não, a sogra de Simon, não é isso? Está ali Simon, está Amanda e seu filhinho, não é isso? Amém. Já é a segunda vez que vem para cá, na verdade. Domingo passado esteve aqui conosco. Quem mais nos visita? Levanta a mão aqui para a gente conhecer. Tem mais alguém? Como é teu nome? Eduardo aí? Eduali, é isso? Amém. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte sempre e traga mais gente. O retorno aqui às vezes é meio difícil da gente entender. Amém? Queria dar a oportunidade das meninas do grupo Kadosh, que vão estar louvando a Deus através de gestos de danças. Grupo Kadosh com a oportunidade. Podem já se dirigir aqui. O som está ok? Mostre, certo? Amém. Faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só o barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me livra eu adoro,
Enquanto me refaz, eu adoro. Enquanto me cura, eu adoro. Estou no processo e novo serei. Enquanto me livra, eu adoro. Enquanto me restaura, eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou vaso que se quebrou, mas no mundo o livro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou vaso que se quebrou, mas no mundo o livro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Amém. Que Deus continue abençoando o grupo Kadosh. Vamos agora, queridos, ouvir a palavra de Deus com o pregador da noite, o preletor Erlandi, que coincidentemente, muito erradamente, veio com a camisa igual a minha. Quer ser tão bonito quanto eu, né? Só quer ser. Mas amém. Vamos estender nossas mãos para Erlandi. Vamos orar por ele. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor já falou conosco nessa noite. E o Senhor vai falar ainda mais usando o teu servo Erlandi, Senhor. Que nada venha nos atrapalhar durante a ministração da palavra, que nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz. Usa ele como o Senhor bem entender para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Erlandi. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Uma satisfação grande estarmos na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Queridos, estamos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de ministrar a sua palavra. Hoje tivemos um dia bem intenso quando viemos aqui para a igreja, e teve aquele mutirão de faxina aqui. E tem uns movimentos, sabe, irmã Edna, que eu não estou mais acostumado a fazer, principalmente pegar mata, essas coisas assim. Então amanhã eu quero ver como é que eu vou amanhecer o dia, Hoje está tudo bem que o corpo ainda está quente, mas amanhã só Jesus. Aí vocês já aproveitam e oram. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. E nós iremos ler a partir do versículo apenas o versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Enquanto você procura, eu vou louvar ao Senhor com um hino. Eu quero viver em santidade, renunciar
deixar o pecado, renunciar minhas vontades. Há sempre um desafio, viver em santidade. Mas no teu sangue, Senhor, eu sou justificado. Tudo vale a pena para viver o seu amor, viver em santidade contigo, Senhor. Tudo vale a pena para viver o seu amor, viver em santidade contigo, Senhor. Contigo eu quero intimidade, viver a tua santidade, me entregar por inteiro e não pela metade, buscar tua face enquanto é tempo, a tua graça é o meu sustento. Santidade eu quero viver, meu Senhor. Meu Senhor. Diga amém. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Que nos diz assim. Segura aí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo de número 24. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Repita assim comigo: Deus é espírito. Mais uma vez e mais forte: Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos, presta bem atenção, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas aqui nesta noite. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos entender que deve haver em nós toda uma reverência, todo um cuidado, porque nós estamos na presença de nada mais, nada menos do que o nosso Deus. Então eu peço a você que, por gentileza, quem sabe o seu telefone aí esteja ligado no volume alto, você pode silenciá-lo, né? Quem sabe se você estiver com conta no WhatsApp, tem, assim, às vezes fica o tempo todo apitando no momento da pregação. Então aproveita este momento para você ouvir a palavra de Deus e nada tirar a sua atenção ou a atenção da pessoa que está do seu lado. Deus é espírito. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, presta bem atenção nisso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, né, que é o livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, você vai observar que a Bíblia diz que no princípio criou Deus. Diga amém. E você entende lendo a Bíblia que esta mesma Bíblia ela não teve a preocupação de explicar quem era Deus. Já de início, quando nós abrimos no primeiro versículo, ela já diz que no princípio criou Deus, já denunciando, existe um Deus, e este Deus ele é criador, e esse Deus ele é um Deus que faz. Não traz como introdução a idade desse Deus, não traz como introdução nenhum tipo de coisa de informação a respeito deste Deus, mas já diz que Deus criou, diga amém. Alguns filósofos cristãos, na história da igreja, tentaram simplificar essa ideia a respeito de Deus, para que as pessoas pudessem explicá-lo melhor, ou para que as pessoas pudessem entendê-lo melhor. Sistematizaram, criaram alguns argumentos, pode-se dizer assim. E existem vários argumentos, mas nessa noite eu quero citar apenas 3.
E o primeiro deles é o argumento cosmológico. Quando nós falamos a respeito de cosmos, você vai ter aquela ideia a respeito de visão, de entendimento. A ideia desse argumento é focar na criação, as coisas que existem e entender. Cada coisa que existe, ela foi movida ou foi criada, ela deriva de alguma coisa. Mas quando se observa o ser de Deus, você vai entender que nada o criou ou o formou. Se você vê uma cadeira, você observar, a cadeira foi feita da madeira, a madeira veio de uma árvore, a árvore veio de uma semente, e assim tem todo um histórico das coisas às quais ela foi derivada. Mas quando nós pensamos em Deus, não dá para imaginar esse histórico. E por isso esse argumento, esse pensamento, entende que Deus é a causa incausada, é a causa que move todas as coisas e não é movido por ninguém. É uma das maneiras de entender a respeito, ou de compreender a respeito de Deus, que existe um Deus. O segundo argumento seria o argumento teleológico. E esse início dessa palavra, essa raiz da palavra, ela traz a ideia que ela deriva de uma palavra grega de propósito. Olhando também para a criação, observa-se que das coisas que existem, Deus é o Criador. E sendo Ele o Criador, Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Existe a água evapora, sobe para o céu, digamos, formam as nuvens, das nuvens torna a descer água que traz a chuva, chuva que enche os rios ou reabastece os rios, chuva que rega a terra para que as plantas possam nascer, enfim, existe toda uma organização, um arranjo que entende-se que alguém teve que fazer isso para dar tão certo. E chega a questão ou a resposta de que Deus é esta pessoa. E o terceiro argumento que eu quero citar para você aqui é o argumento antropológico, onde observa-se o homem dentre todas as demais coisas criadas, e ele é diferente de maneira tal que o homem sente amor, de maneira tal que enfim, agora pegou. Este homem na criação, ele é aquilo que mais se assemelha com Deus, que mais se parece com Deus. Deus decidiu comunicar a este homem alguns dos seus atributos, ainda que esses atributos que a Bíblia apresenta a respeito de Deus não funcionam ou não agem da mesma maneira que age em Deus. Nós recebemos, digamos, que fagulhas, relampejos a respeito da fonte de sentimento ou de vida que é Deus. Diga amém se você está entendendo. A Bíblia ela não teve essa preocupação de explicar a Deus. E como a Bíblia não teve essa preocupação, como é que nós podemos conhecer a Deus? Através da revelação. E essa revelação ela acontece de duas formas. Uma revelação geral, onde o homem, mesmo sem estar dentro de uma igreja, ele vai olhar a imensidão do mar, a vastidão do céu, vai olhar todas as coisas que existem e entender: alguém fez isso. Porém, mesmo a natureza ou os seus fenômenos não denunciam que Deus é esse, não está escrito lá Jesus, ou seja lá qualquer que seja o nome para manifestar o nosso Deus. Essa revelação geral
ela é extensiva a todos que fazem parte da criação. Porém, como nós dissemos agora, ela não revela a Deus. Mas existe também uma revelação chamada de revelação específica. E esta é aquela que nós conhecemos, que nós entendemos Deus a partir das Escrituras Sagradas. Claro que existem alguns casos, e a Bíblia revela isso, de uma revelação específica, onde o próprio Deus se revela à vida da pessoa. No caso de Saulo, ou Paulo, como você queira chamar, quando ele vinha no caminho de Damasco, e a intenção dele era matar os cristãos, perseguir os cristãos, aprisionar os cristãos, e ele é tomado no caminho que ele ia por um clarão, de uma forma sobrenatural. Ele cai no chão, ele fica sem enxergar nada mais, a sua audição fica nítida, de maneira tal que ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sem conseguir enxergar, mas ele responde: quem és? E o Senhor lhe diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daquela revelação, a partir daquela experiência, a vida de Paulo mudou. Ele não era mais o mesmo perseguidor, ele passou a ser um perseguido, e perseguido por causa da obra de Deus. Diga amém. Nós conhecemos a Deus através da revelação, e essa palavra revelação, ela também deriva do grego, e por derivar do grego, Apocalipse, ela tem a ideia de trazer aquilo que está escondido à mostra, à tona, trazer a claridade, aquilo que estava obscuro antes. Em cima desta revelação, que nós falamos a respeito da revelação geral e da revelação específica, a Bíblia revela esse Deus como um Deus que é transcendente e também um Deus que é imanente. Para que você possa entender isso melhor, a Bíblia revela este Deus, mas fala dele como um Deus tão grandioso, como um Deus tão maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, até mesmo da sua criação. Mas mostra também que este mesmo Deus que está acima de tudo isso e sobre todos, ele também está presente na criação, ele está envolvido na criação, ele se relaciona com aquilo que ele criou. A Bíblia começa a citar algumas coisas a respeito de Deus. Começa a nos apresentar alguns dos seus atributos, e é bem verdade que nós não vamos entender que a Bíblia que nós carregamos, nela está toda a mente de Deus. Não. Aqui está apenas aquilo que Deus quis se revelar para a nossa vida ou para a humanidade. Deus é bem mais além do que este livro. Deus é bem mais além daquilo que eu posso imaginar. Deus vai bem mais adiante daquilo que eu posso alcançar. E por causa disso é que quando nós paramos aqui e entendemos: eu estou na casa de... Você está na casa deste Deus. Esses atributos que Deus faz questão de comunicar, de nos permitir viver, que é chamado de atributos comunicáveis, quando a gente estuda teologia é bem comentado isso, até mesmo nos cultos de ensinamento. A Bíblia nos fala que, ou nos apresenta, alguns atributos como o amor. Se eu perguntar: você ama a sua mãe? A maioria vai dizer: amo, né? Você pensa, sabe fazer alguma coisa que ao seu entendimento seja racional ou seja de moral? Você vai dizer: sim. Procuro guiar minhas vidas de um padrão da sociedade, um padrão de moralidade. Porém, essa ideia de raciocínio, nós entendemos que é um presente de Deus para a humanidade. É aquilo que existe nele em fonte, e ele decidiu que você sentisse uma gotinha
do quanto Ele é maravilhoso. Diga glória a Deus. Mas existem também os atributos que são peculiares de Deus, como a invisibilidade, estar em todos os cantos, saber de todas as coisas e ser todo poderoso. Por mais que nós o sirvamos, por mais que nós venhamos cantar, se prostrar, render graças ao seu nome, nunca teremos estes atributos. Diga glória a Deus se você está entendendo. A Bíblia é o livro da revelação de Deus à humanidade. Os gregos tinham uma maneira para especificar melhor o que seria esta Bíblia. Quando eles pegavam uma folha de um papiro, ou digamos uma folha como eu tenho aqui nas mãos, né? Eles chamavam esta folha escrita de biblos. Quando eles juntavam várias folhas e compunham um livro, eles chamavam de biblon. Mas quando eles juntavam vários livros, a coleção de vários livros, aí esta palavra seria Bíblia. Por isso que você não encontra, quando você abre aí a sua Bíblia, essa palavra Bíblia, dentro dela você vai encontrar os livros. O livro, como nós estamos lendo aqui, o versículo no livro de João, Apocalipse, Cantares, Jeremias, Gênesis e tantos outros livros. A junção de vários livros traz essa ideia, traz este nome, essa coleção de livros de Bíblia. Presta bem atenção, quando nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, que Jesus diz para aquela mulher: Deus é Espírito. No início desse capítulo, a Bíblia nos fala que Jesus vinha da Galileia, ou ia para a Galileia, e decidiu, era necessário ele passar por Samaria. Ele entra numa cidade chamada Sicar, e nesta cidade tinha uma fonte, a fonte considerada a fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem e ele fica ali próximo àquela fonte, enquanto os seus discípulos o deixam e vão comprar alimentos. Nesse espaço vem se aproximando uma mulher samaritana. Repita comigo: mulher samaritana. A mulher vai se aproximando para pegar água naquele tanque, naquele poço. E Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. A mulher, quando escuta, ou quando observa que aquele homem judeu se dirigia à palavra, ou dirigia a palavra a ela lhe faz uma pergunta: como podes tu, sendo um judeu, dirigir a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? E na sua Bíblia aí diz, tem entre parênteses, pois os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Isso foi um problema bem atrás, que houve entre as 12 tribos de Israel. 10 tribos se uniram e ficaram sendo o reino de Israel. As outras 2 tribos, de Benjamim e de Judá, formaram o reino de Judá. Por isso que várias vezes você observa no Antigo Testamento, e você vai ver lá em Ezequiel, Jeremias, Isaías, a um momento a profecia é para Judá, a outro momento é para Israel, porque Deus estava tratando com o reino de Judá e Deus estava tratando com o reino de Israel. Com essa divisão, a intenção de Israel era subjugar os seus irmãos de Judá, fazer eles escravos, fazer deles servos. E Judá também tinha essa ideia: nós vamos pegar o povo de Israel e vamos escravizá-los, e vamos fazer que eles se rendam a nós, se prostrem a nós. E a briga foi muito grande, porque Judá pediu ajuda de outra nação, Israel também pediu ajuda de outra nação, para dizer: vamos aumentar o número do exército e vamos vencer. Deus, que conhece todas as coisas e que nada foge dos olhos de Deus, presta atenção e não conversa. Deus viu aquela situação. Deus permite que
a nação de Israel seja levada cativa pela Assíria. Leva uma parte rica, a parte jovem, para trabalhar e para enriquecer o império da Assíria. Judá, por sua vez, em vez de se humilhar e pedir perdão a Deus, pedir misericórdias a Deus, não foi o que eles fizeram. Se vangloriaram entendendo, agora sim Deus está se levantando ao nosso favor e castigando a Israel. Mas também tinha castigo para Judá. Deus permite que a Babilônia se levante contra Judá, subjugue o seu exército de maneira tal que pega os jovens, pega os entendidos, os sábios e levam para trabalhar na Babilônia e enfim deixam apenas em Judá a parte pobre da sociedade. E essa história você vai entender melhor quando você abre lá no livro do profeta Daniel. Explica com mais detalhes. Passados aproximadamente 70 anos de sofrimento e de várias outras situações, Deus permite que o povo de Judá volte à sua terra natal e volte às suas origens. Assim como o povo de Israel, também alguns deles começaram a voltar. E a intenção do povo de Israel, que tinha sua capital em Samaria, era se unir aos judeus e voltar àquela adoração de antes, voltar àquela busca de antes. Porém, os judeus disseram: não, nós não queremos ter contato com vocês, porque os samaritanos ou os israelitas haviam se misturado em termos de costumes, haviam ido para a Síria e haviam aprendido a cultuar a outros deuses, haviam aprendido a se vestir de outras maneiras, enfim, havia toda uma questão cultural e espiritual, também política, envolvida nessa história. E o povo de Judá disseram: não queremos amizades com vocês, não queremos parar, nem que seja para cultuar com vocês. E por causa disso, uma grande luta, por causa disso, grandes guerras, grandes conflitos, a tal ponto que alguém que fosse judeu não podia circular em terra de samaritano, porque eles eram perseguidos, apedrejados, enfim, poderia resultar em morte. Os samaritanos também não podiam circular em terras de judeus, porque também seriam perseguidos. O encontro de samaritanos com judeus acabava em brigas. Imagina. Era semelhante, não se combinavam. E o que acontece é que agora Jesus vai e entra em terra de samaritanos. Os discípulos se distanciam porque vão comprar alimento e se aproxima uma mulher samaritana. Diga glória a Deus. Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, dá-me de beber. E ela diz: mas como tu, sendo judeu, diriges a mim a palavra, que sou uma mulher samaritana? E Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E ela olha para Jesus e diz: mas tu não tens balde, tu não tens corda, o poço é fundo, tu não tens nada para tirar água. Onde é que está essa água viva que tu estás falando? Jesus torna a dizer: se eu der a você a água que eu tenho, vai fluir em você rios de água viva, de maneira tal que a água que eu tenho, e no dia que você beber, você não terá mais sede. E agora ela ficou bem intencionada e disse: eu quero dessa água. Onde é que tu tens essa água? Como é que eu faço para beber dessa água? Me dá dessa água, eu quero, para que nunca mais eu venha aqui nesse poço, nesse tanque pegar água. Jesus, conhecendo aquela mulher, ele se revela ainda mais e diz: olha, mulher, vai lá na tua casa, vai lá onde tu mora, chama o teu marido e vem aqui. E a mulher diz: olha, Senhor, não tenho marido. E Jesus lhe diz: bem dissestes, porque já tivesse 5, e o que tu tens também não é teu marido.
E ela ficou admirada com aquela revelação, porque Jesus não conhecia ela também não conhecia Jesus aparentemente. E Jesus estava falando detalhes da vida dela. E ela olhou para ele e disse: eu vejo que tu és profeta. E ela quis tirar uma dúvida. Olha, nós que somos samaritanos, nós estamos acostumados, fomos ensinados a adorar a Deus aqui neste monte, no Monte Gerizim. Mas vocês que são judeus dizem que o lugar santo que se deve adorar é lá em Jerusalém. E Jesus interrompe ela dizendo: está vindo um tempo aí, esse tempo já está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus fala algo interessante para aquela mulher, dizendo que Deus é espírito. Essa palavra espírito, ela tem uma linguagem metafórica que no caso do hebraico, ela conota a ideia de ar, de vento, de assopro, de hálito, aquilo que você sente, mas não vê. E no grego, da mesma maneira, tem esse significado. E Deus diz o próprio Cristo diz para ela: olha, enquanto você está preocupado, enquanto o povo está preocupado em demarcar território, dizendo que samaritano não entra aqui, judeu não entra aqui, para que o lugar certo de adorar é lá, porque se o lugar certo de adorar é lá, então Deus está lá. Se eu disser que o lugar certo de adorar aqui, então Deus está aqui. Eu quero dizer que Deus é espírito, Deus não se limita a nada físico, Deus está em qualquer lugar, Deus vai em todos os lugares. Onde estiver um adorador adorando em espírito e em verdade, Ele estará presente. Onde estiver um adorador que o adore em espírito e em verdade, pode ficar tranquila, que onde você estiver, os olhos de Deus vai lhe ver. Ela fica feliz com aquelas informações e vai lá chamar o povo e diz: venham ouvir, venham escutar a respeito do homem judeu que está aqui no tanque. Ele me falou detalhes da minha vida que ninguém sabia, que ele não sabia. E as pessoas foram a ele, os samaritanos foram a ele, ouviram a mensagem que ele tinha para falar. E teve mais, o povo disseram: olha, Jesus não vai embora não, fica mais um pouco. E sabe o que aconteceu? Aquela briga entre samaritanos e judeus, que judeus não falavam com samaritanos, samaritano não falava com judeus. Jesus, sendo judeu, entra em território de samaritano e é convidado a ficar ainda mais. E a Bíblia nos diz que Jesus fica lá 2 dias ainda. E por causa da pregação de Cristo, por causa da manifestação da glória de Deus ali, outros samaritanos se chegaram ao pleno conhecimento da verdade e entenderam que aquele homem era o enviado de Deus. Queridos, quando nós estamos falando a respeito de Deus, ou quando nós estamos orando para Deus, até porque as nossas orações sempre nós concluímos em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, assim seja feito. Nós precisamos entender que o Deus ao qual nós servimos, Ele não é limitado aos meus problemas. O Deus ao qual nós estamos cantando aqui nesta noite, Ele não é um Deus que eu coloco Ele dentro de uma caixinha, dentro de um certo recipiente para fazer experimento e dizer: Deus é apenas isso, ou Deus faz apenas isso. Não, Deus vai bem mais além. E quando você olha no Evangelho de João, ainda no capítulo 3, versículo 8, ele disse: olha, o vento sopra onde quer, Deus vai em qualquer lugar, Deus entra em qualquer lugar e não tem que pedir licença para ninguém. E aqueles que são guiados pelo Espírito são da mesma maneira, não sabe de onde vem, assim também não sabe para onde vai. Eles obedecem à voz que é do Senhor. Às vezes nós montamos tantos paradigmas na nossa vida, às vezes nós levantamos tantas paredes dentro de nós mesmos, que nos esquecemos de pensar um pouquinho quem é o Deus que nós servimos, qual é o Deus que nós pregamos, qual é o Deus que nós mencionamos o nome e acreditamos que é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que cura, é um Deus que opera milagres.
Se nós entendêssemos melhor quem é o Deus que nós dizemos que viemos cantar, pregar e orar, nós entraríamos na casa do Senhor e teríamos mais alegria. Nós entraríamos na casa do Senhor e traríamos mais fervor. Nós entraríamos na presença de Deus com vestes de louvor, saltando, pulando, batendo palma, sabendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus transcendente também, mas que decidiu me amar, decidiu me escolher, decidiu manifestar a sua glória na minha vida, na sua vida. Quem somos nós referente ao mundo que está lá fora se perdendo à espera de um carnaval, se perdendo na prostituição, se perdendo nas drogas? Mas Deus, por sua infinita bondade, por graça, decidiu lhe escolher lá de fora e lhe plantar aqui, dizendo: você é meu e você vai ser um instrumento meu, vaso usado, como disse a Saulo ou a Paulo, você vai ser usado e eu vou te mostrar o que é viver na minha dependência, o que é viver debaixo da minha vontade, o que é viver exclusivamente para mim. A mulher samaritana estava diante do próprio Deus e não sabia. Foi quando ele disse: mulher, se tu soubesses quem é que está aqui falando contigo, te dirigindo a palavra, te dando atenção, tu farias muito mais. Aí eu pergunto a você: você está aqui nesta noite diante de quem? Você se ajeitou todo, você tomou banho, botou perfume para vir à presença de quem? E como uma verdade prática, eu pergunto a você: será que você tem entregue a sua vida verdadeiramente? A mulher fechou a mão para entregar um pouco de água. E quantas coisas nós fechamos as mãos para não abrir mão delas, para não viver a glória de Deus, para não ter uma experiência a mais com o Senhor. Olha, nós colocamos como obstáculo a família, nós colocamos como obstáculo o trabalho, nós colocamos o obstáculo a idade, nós colocamos como obstáculo as enfermidades, nós colocamos o marido, nós colocamos várias e várias coisas para dizer: Senhor, eu não vou, Senhor, eu não quero me relacionar, Senhor, eu não quero me envolver, Senhor, eu quero distanciar. Ei, até quanto tempo você vai viver desse jeito, dizendo não? Você está sentindo Deus aqui? Aleluia. Nós lemos a história da mulher samaritana e diz: ah, que mulher boba, devia ter aproveitado. Enquanto muitas das vezes você vive a mesma situação todos os dias, não sabe aproveitar a glória de Deus, não sabe aproveitar para ser cheio de Deus, para manifestar a glória de Deus, ou ser alvo da manifestação da glória de Deus na terra. E do mundo não tem o que dar, o mundo não tem o que oferecer, mas eu digo a você que a mensagem do Evangelho, ela mexe com as nossas vidas, ela converte as nossas vidas, e dia após dia o meu interesse, a minha vontade deve ser: Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero buscar a tua face, eu quero te conhecer. Tem muita gente que não tem mais alegria de servir a Deus, tem muita gente que já deixou no caminho a fé, e é por isso que às vezes vem no automático, vem para dentro de uma igreja, vem para dentro de um templo, se comporta como um religioso, mas na verdade a sua alma não adora mais a Deus, na verdade o seu ser não busca mais a Deus, não tem mais sede de Deus. É por isso que não chora, é por isso que não se emociona, não sente a interação do Espírito de Deus, que tem liberdade na casa para fazer o que quer. Oh, mulher, se tu soubesses quem é que está falando contigo. Não se preocupa em demarcar território, não se preocupe em qual lugar você vai adorar. O importante é adorá-lo em espírito e em verdade. Coloque-se de pé nesse instante. Eu queria perguntar aqui nesta noite: há alguém que está nos visitando que ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, ou alguém que
está nos visitando que, quem sabe, por algum motivo se afastou. E acontece, às vezes, por causa das lutas, a gente se afasta, vai embora, né, Simon? E sabe de uma coisa, eu não vou congregar mais não, já estou cheio, é tanto problema na minha vida, eu vou ficar em casa. Mas hoje o Senhor está mandando essa palavra para você, que você possa entender que esse Deus existe, que Ele está vivo e que Ele está presente aqui. Diga glória a Deus. E eu queria perguntar se alguém hoje quer fazer uma aliança com o Senhor. E se você quiser, você vai apenas levantar a sua mão e dizer: eu quero. Alguém? Se você quiser, a oportunidade é essa, de tomar uma atitude por Cristo. Eu digo a você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Deus ter me resgatado do mundo. A melhor coisa que existe na minha vida não é dinheiro, não é carro, não é nada de tesouros que eu possa juntar nessa vida. O que eu posso dizer a você é que a melhor coisa é ter Jesus na alma, é ter a alegria de Deus na alma, é você dormir e acordar sabendo que Deus está na peleja por você. Diga glória a Deus. Se você quiser, é só levantar a mão e dizer: eu quero. Alguém? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem liberdade neste lugar para fazer o que quiseres. Como o Senhor disse, ó Pai, o teu filho Jesus disse à mulher no diálogo, a mulher samaritana, que Deus é Espírito, e este Deus não está limitado ao físico, não está limitado às mesmas fraquezas que eu tenho, que nós temos. Senhor, o Senhor é Deus que tem liberdade sobre todas as coisas, porque Tu és soberano e dominas e governas. Eu quero te pedir, Senhor, leva esta mensagem pregada a cada coração aqui nesta noite, e que possamos nos mover, que possamos, ó Pai, tomar atitudes nesta noite de querer te servir mais, de querer te agradar mais, de querer buscar mais, de querer estar na tua presença. Deus, repreenda toda a tristeza, toda a ira, toda a incredulidade. Nós repreendemos, nós quebramos, nós desfazemos na autoridade que existe no teu nome. Nós queremos te pedir: sê com a tua igreja, sê com o teu povo em todo momento. É assim que nós te louvamos, é assim que nós te agradecemos, no nome de Jesus. E aqueles que creem, digam. Amém. Os que creem, digam. Amém. Podeis assentar, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus falou com você, diga amém. Amém. Falou comigo também. Glória a Deus. Que Deus continue usando o diácono Erlandi. Queridos, vamos para alguns avisos para encerrarmos o culto de hoje, melhor dizendo. Mas antes, irmãos, hoje pela manhã, vai passando aí, Tiago, as fotos. Hoje pela manhã, alguns irmãos estiveram reunidos aqui na igreja. Joga a foto, clica lá em logo para tirar. Isso, olha a Cisa aí. Olha a Cisa aí. Alguns irmãos estiveram reunidos hoje pela manhã para limpar esse matagal aqui que estava no anexo aqui da igreja, onde ficam as salinhas das crianças. Ó, Luciano aí, Assis, vai passando rapidinho, Tiago. E nós louvamos a Deus por cada irmão que esteve